Crianças, hoje eu vou explicar para vocês sobre desequilíbrio do ecossistema. Antes de a gente ler o texto, é importante vocês perceberem o título do texto. Eu vou grifar de vermelho a palavrinha desequilíbrio, que é a primeira palavrinha que aparece aqui no título. A palavrinha desequilíbrio significa que alguma coisa está a mais ou que alguma coisa está a menos. A palavrinha ecossistema significa que é um conjunto de seres vivos onde um ser vivo interfere diretamente na vida de outro ser vivo. Na cadeia alimentar, um ser vivo serve de alimento para outro ser vivo, de modo que, se faltar um desses seres, o próximo ser vivo a se alimentar, ele vai passar falta desse alimento e ele pode deixar de existir. O primeiro ser vivo da cadeia alimentar é a planta. E a planta é chamada de ser produtor. Ela é chamada de ser produtor porque ela produz o próprio alimento. Por isso é que ela é chamada de ser produtor. Os animais que se alimentam de plantas, eles são chamados de herbívoros. Então, eles são chamados de herbívoros, os animais que se alimentam de plantas. Aí, os herbívoros são os primeiros animais consumidores da cadeia alimentar. Seguindo a sequência da cadeia alimentar, existem os animais carnívoros. Os animais carnívoros, eles se alimentam de outros animais. Quando falta um animal na cadeia alimentar, o próximo pode deixar de existir, como eu já disse para vocês. E quando morre o último animal da cadeia alimentar, quando ele morre, a carne dele, os ossos dele, o corpo dele todo é decomposto. A palavra decomposto significa desmanchado. Então, ele é desmanchado, ele é decomposto pelos fungos e pelas bactérias que existem no solo. E a partir daí, esses restos desses animais, eles vão servir para alimentar a planta. Então, forma-se um ciclo. Por isso que recebe o nome de cadeia alimentar. Por quê? Porque fecha o ciclo da vida. Vocês entenderam? Se nós lermos o texto, está escrito assim, ó: as diferentes espécies que fazem parte de um ecossistema desempenham funções diferentes dentro da cadeia alimentar. Podemos começar por aqueles que produzem seu próprio alimento, utilizando-se somente da luz solar, que as tornam capazes de extrair substâncias inorgânicas que estão no solo e na atmosfera, transformando-as em substâncias orgânicas. Então, a planta produz o próprio alimento. Em seguida, temos os animais que se alimentam somente de plantas, são os herbívoros. Por último, dentro dessa divisão, estão os animais como os leões, onças, leopardos e muitos outros que desempenham o papel de predador dentro da natureza. Vou parar um pouquinho o texto. Predador significa aquele animal que caça, ele é o predador. Aquele animal que serve de caça, que serve de alimento, ele é chamado de presa, entenderam? Mais embaixo, lá no texto, está escrito assim: o equilíbrio do ecossistema está profundamente ligado à realização de todas estas etapas. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês, que o equilíbrio do ecossistema, ele está ligado a todas essas etapas. Então, não pode faltar nenhum desses animais. O desequilíbrio do ecossistema é um dos principais problemas ambientais. E o que causa o desequilíbrio do ecossistema? É a poluição do ar, da água, do solo,
causado pelas indústrias, pelo esgoto doméstico, pelo lixo hospitalar e também pela matança de animais, pela queimada de florestas. Tudo isso provoca a contaminação do ar, da água e do solo. Não podemos esquecer também dos agrotóxicos. Eles são muito destrutivos, tanto para o solo quanto para a saúde das pessoas e a saúde dos animais. Se vocês observarem, né, eu deixei aqui algumas questões e a primeira questão diz assim: o texto acima fala sobre a cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Então, uma cadeia alimentar é um ciclo onde um ser vivo serve de alimento para outro ser vivo. Na segunda questão, diz assim: podemos começar por aqueles que produzem seu próprio alimento utilizando-se somente da luz solar. A quem se refere a frase do texto? As plantas que produzem o próprio alimento. Na letra B, como se chama esse processo de produção do alimento pelas plantas? É a fotossíntese. Na número 3, em seguida temos os animais que se alimentam somente de plantas. De acordo com a sua alimentação, como são classificados esses animais? São os herbívoros. A questão número 4. Por último, dentro dessa divisão estão os animais como os leões, onças, leopardos e muitos outros que desempenham o papel de predador dentro da natureza. Explique o que é predador. Predador é o caçador, é aquele que caça para se alimentar. Na letra B, de acordo com sua alimentação, como são chamados os animais que se alimentam de outros animais? São os carnívoros. Número 5. Após digerirem suas caças, os dejetos desses animais são depositados no solo, fazendo com que os organismos decompositores concluam o ciclo da vida. Explique o que são animais decompositores. Então, animais são decompositores, são aqueles animais responsáveis por desmanchar todo o organismo que era vivo, né, que ficou morto, todo o organismo de um ser que morreu, e aí ele desmancha e ele devolve para o solo os nutrientes. Na número 6, diz assim: explique com suas palavras o terceiro parágrafo. O equilíbrio do ecossistema está profundamente ligado à realização de todas estas etapas. Caso alguma dessas espécies venha a ser extinta, as outras não resistirão, uma vez que todas possuem uma relação de interdependência, ou seja, uma depende da outra para sobreviver. Então, é o que eu disse para vocês. Cada vez que um animal da cadeia alimentar se extinguir, a vida do outro fica em risco. Um depende do outro para viver. Na número 7, a caça predatória de animais, a poluição das águas, do ar e a contaminação de rios são fatores que influem diretamente nesse tipo de problema ambiental. A que problema ambiental essa frase se refere? Ao problema do desequilíbrio ecológico, tá bom? Gostaram da aula? Ó, um beijo para vocês, fica com Deus e bons estudos, tá bom? Bons estudos, tudo de bom.